Jesus acalma a tempestade. Já vi diversos, mas como a Bíblia ela é uma profecia e cada dia essa palavra ela se renova, Pastor Marcelo, eu aprendi uma coisa. A Bíblia ela vai se destacar de uma forma muito diferente. Por quê? Porque temos dentro da Bíblia 3 evangelistas que vai falar um pouco dela aos nossos ouvidos. O primeiro evangelista se chama Mateus. Mateus ele começa a escrever o seu evangelho. E o evangelho de Mateus ele vai ser dotado ou direcionado para a Judéia, para os judeus. Mateus é um publicano, é um cobrador de impostos. Mateus está escrevendo agora o seu evangelho em direção ao judeu. E você vai me perguntar, Samuel, por que quando eu abro o livro de Mateus, eu encontro uma genealogia de Cristo? Por quê? Porque o judeu só lê um livro se estiver comprovando que quem escreveu foi o judeu. Então agora, Gabriel Silveira, o texto vai dizer que agora Mateus, ele vai escrever acerca da pesca. Perdão, Mateus vai escrever acerca de Jesus acalmando a tempestade, evangelista Gilberto. Só que quando Jesus está acalmando a tempestade, Mateus vai querer escrever e falar de algo que ele viu. Mateus vai querer escrever e falar de algo que ele foi uma testemunha ocular, Larissa. Ele está escrevendo, mas não é daquilo que contaram. Ele está escrevendo, não é daquilo que disseram para ele. Ele está escrevendo aquilo que ele viu, aquilo que ele teve a visão. Ele sabe como aconteceu. Só que o que vai me chamar a atenção é que outro escritor, pastor, agora, chamado João Marcos. Esse mesmo João Marcos, algumas pessoas se enganam de abrir a Bíblia e perceber que Marcos é a mesma pessoa que João Marcos, errado. Esse autor de Marcos, do Evangelho, ele é João Marcos. Por quê? João Marcos vai ser discípulo de Pedro. João Marcos ele vai ser o escrivão de Pedro, ele vai começar a escrever. Só que ele vai escrever somente aquilo, Jonas, que Pedro manda ele escrever. Todas as vezes que Pedro falava, escreve desta forma, ele escrevia. Pedro dizia, escreve desta forma, ele escrevia. Só que ele agora vai direcionar o seu livro para onde? Para Roma, para os romanos. Por quê? Porque ele vai dar os seus 16 capítulos de evidência em heroísmo. Por quê? Porque o romano só lê um livro se estiver comprovando que quem escreveu, olha para cá, é alguém que escreveu em forma de ação. Por quê? Porque os romanos não perdem seu tempo se o livro não estiver comprovando que tem algum herói. Então agora João Marcos, ele vai querer dar evidência no seu capítulo, nos seus capítulos 16, e ele vai querer mostrar para o povo romano que o povo de Deus, escute isso daqui, tem uma certa evidência, heroísmo para Jesus. Por quê? Porque os romanos só leem livros se tiver algum herói mexendo com espada, se tiver algum herói lutando com o outro a espada. Então o texto vai dizer que agora ele vai escrever e vai direcionar a Roma, dizendo, vocês estão acostumados com heróis que lutam com espada, vocês estão acostumados com aqueles que mexem com lança, mas eu vim aqui para trazer um evangelho diferente, para falar de alguém que pode matar, mas também pode ressuscitar. Eu vim aqui nessa vigília para falar de alguém que tem poder de tirar, mas também tem poder para dar. Eu estou apenas começando, eu vim para falar nessa vigília, olha para cá, de alguém que tem poder de ver você quando entra por essas portas e vai com a dispensa vazia, e ele fala, hoje tu está adorando, mas amanhã vai chegar a dispensa. Um Deus que tem poder de trazer um sustento aonde não tem, Leonardo. Um Deus que faz a existência aparecer da onde não tem. Aleluia! Esse é João Marcos. João Marcos vai levar o seu evangelho. Só que agora o que vai me chamar a atenção, é com ele que eu fico, é o evangelista Lucas. Por quê? Porque Lucas vai ser discípulo de Paulo. E Lucas está aprendendo com alguém que não viu a Cristo. Está aprendendo com alguém que não teve alguém para se espelhar. Não teve o próprio Cristo, o Criador. Mas agora Paulo, sabemos que ele foi um dos maiores evangelistas da Bíblia. E percebemos uma coisa. Percebemos que